Eu queria reforçar só algumas coisas e depois podemos passar às perguntas, se quiserem, se tiverem algumas perguntas. Primeiro, isto é um trabalho jornalístico, ou seja, não é um livro para glorificar ninguém, não é um prémio para ninguém. Os prémios são os troféus que se ganham, não são livros que são escritos sobre essas pessoas. O ponto de partida para este livro vem de um livro que eu acabei de rever há pouco tempo, que se chama A Pirâmide Invertida, ou Inverting the Pyramid, de Jonathan Wilson. E ele, a certa altura, fala do Roger Smith como um dos seguidores das ideias do Gegenpressing, da contrapressão, na linha do Klopp, do Jürgen Klopp e de outros treinadores alemães. E a partir daí, eu já tinha lido o livro várias vezes, confesso que já li esse livro várias vezes, e não tinha passado pelo Roger Smith, tinha passado pela declaração e não tinha parado, ou seja, continuei. Quando o Roger Smith veio para treinador do Benfica, deparei-me outra vez com a afirmação e deu-me uma vontade de escrever um livro que explicasse ou mostrasse às pessoas que, afinal, o Roger Smith que chegou a Portugal era algo mais do que o Roger Smith que nós vemos, ou seja, era alguém que era considerado lá fora um dos grandes ideólogos de um futebol diferente, agressivo, energético, como quiserem chamar. E nesse sentido eu apresentei a ideia ao Rui, a ideia era mostrar sobretudo esse lado de Roger Schmidt, um lado que para mim ainda é muito desconhecido das pessoas, ou seja, o Roger Schmidt que nós vemos hoje em dia não é o Roger Schmidt do início de carreira, não é o Roger Schmidt do Leverkusen, não é o Roger Schmidt do Beijing Guan e não é o Roger Schmidt sequer do PSV, ou seja, foi uma construção que ele foi fazendo de si próprio até se chegar a esta imagem. E eu acho que isso é perceptível no livro, ou seja, vão percebendo passo a passo, não só em termos de ideias táticas, que pode dizer muito a muita gente e pouco a outras, porque as táticas nem toda a gente está predisposta para falar e para discutir, e whatever, mas sobretudo a nível do seu perfil, da sua condição no banco, da forma como encara os jogos. É verdade isto que o Diogo disse, da parte de ele tem uma ideia tão focada em si mesmo, uma filosofia tão própria, tão teimosa, se quisermos, que praticamente não admite mudá-la por quase nada perante um adversário que vai certamente explorar isso. Ou seja, tendo em conta que do outro lado está um treinador muito mais obcecado pelo pormenor, muito mais obcecado pelo detalhe tático, ele não volta atrás, não dá um passo atrás, vai em frente contra o muro, quase como se a expressão fosse negativa, e por um lado até é, mas não é completamente negativa, porque a verdade é que um treinador com ideias é muito melhor do que um treinador sem ideias, ou seja, não há grande dúvida sobre isso. E o Benfica precisava de alguém, isso também parece-me claro, de um treinador com ideias para o vazio que existia antes deste treinador alemão chegar ao Benfica. Nesse sentido, eu falei com muita gente. A ideia era mesmo essa, era que isto vem de uma ideia que eu tenho, a imagem que as pessoas têm de nós não é a imagem que nós temos de nós mesmos, é completamente diferente e também não queria fazer algo que estivesse muito colado a Roger Schmidt, ou seja, não queria escrever uma biografia. Queria conhecer melhor o Roger Schmidt sem contar com ele, ou seja, contando com ele, mas não falando com ele, ou seja, contando com ele com as suas presenças em público, com as suas participações em conferências de imprensa, com as entrevistas que deu, mas não estar frente a frente com ele, porque para ter um caminho à minha frente que fosse completamente linear e não fosse sequer constrangido de alguma forma. Não quer dizer que alguém tentasse fazê-lo, mas eu não queria passar por isso. E então falei com vários jornalistas, falei com autores. Se vocês forem à página de agradecimentos no final do livro, percebem que foram dezenas de pessoas, jornalistas, autores, comentadores, ex-jogadores, e eu e há pouco estava a comentar, já não me lembro com quem, se com o Diogo, se com o Oscar, eu não me coibi de pôr as coisas más, ou seja, eu não quis que fosse uma glorificação de alguém. Eu quis mostrar a imagem do Roger Schmidt por todo o lado, lá fora, para mostrar o verdadeiro Roger Schmidt. Porque este Roger Schmidt que nós vemos hoje em dia, e parece-me que é claro, é muito diferente do Roger Schmidt que atirava garrafas contra o chão na Áustria, muito diferente do Roger Schmidt que entrava em diálogos com o Thomas Tuchel ou com o Julian Nagelsmann, em diálogos, vamos chamar de diálogos, mas entrar nesse tipo de conflitos no relevado, que chegava a uma conferência de imprensa depois de um jogo e dizia: eu nunca mais quero ver, nunca mais quero ver este árbitro à frente. Portanto, esse Roger Schmidt não existe em Portugal.
e para mim foi muito interessante fazer esta viagem enquanto autor, enquanto escritor, enquanto jornalista, porque também me mostrou, e eu fui quebrando ao longo de todo este processo, ideias pré-concebidas que eu tinha do próprio treinador. Ou seja, a imagem que eu tenho hoje de Roger Schmidt não é a imagem, provavelmente, que vocês têm, provavelmente terão, se lerem o livro, e não é só uma imagem minha, ou seja, como tem o testemunho de muita gente, é sobretudo uma imagem global. E isso parece-me que a melhor forma de eu descrever este livro é dizer isso. É um trabalho jornalístico que transporta para a realidade portuguesa uma realidade que não é a nossa, mas é uma realidade global.